Oi, boa noite. O sangue chodan soki chonam la jinju bodo dani kepsuchi dagi jinsuki personam ki drola pinji sangue drupasho sangue chodan soki chonam la jinju bodo dani kepsuchi dagi jinsuki personam ki drola pinji sangue drupasho sangue chodan soki chonam la jinju bodo dani kepsuchi dagi jinsuki personam ki drola pinji sangue drupasho. Colocar no silencioso. Boa noite. Então, na semana passada, nós tivemos a aula 4 do Bodhisattva Charyavatara, nós estamos no... Ups. Tá com a janela aberta, tá dando retorno no computador, que eu leio no computador e gravo aqui. Na aula passada, nós chegamos quase no final do capítulo 2. Então, antes de nós falarmos do capítulo 2, vamos fazer uma retrospectiva bastante rápida do que já foi abordado. Espero que dê para escutar o som ficar ruim nessas lives. Então, nós vimos, revisando do começo, a biografia de Shantideva. E na biografia de Shantideva nós concluímos sobre como nós não podemos julgar o livro pela capa. Ou seja, nós não temos condições de fazer assim, grandes avaliações da qualidade da mente dos outros através da observação de comportamentos externos. Isso não quer dizer que a gente vá usar isso como desculpa para legitimizar questões de abuso ou fazer assim grandes flexibilizações, mas mas que de verdade nós nunca sabemos com quem nós estamos interagindo, se é uma pessoa que está na boca, prestes a cair na boca do inferno, ou se é um bodhisattva, enfim. E traz um pouco dessa questão do não julgar a história do Shantideva, porque ele tinha uma prática extremamente secreta e não evidente, e isso levou ele a ser vítima de bullying bastante pesado no monastério, até que chegou o momento em que ele resolveu revelar as qualidades internas que ele tinha. E ele foi embora do mosteiro e nunca mais voltou. E aí nós começamos, né, falando sobre a origem do texto do Bodhisattva Charyavatara, em 10 capítulos, e no capítulo 1 ele falou sobre os benefícios da Bodhicitta, e apontou a Bodhicitta como solução para todos os problemas. A Bodhicitta, que quer dizer, Bodhi é o despertar, então nós estamos no sono do egoísmo, a Bodhicitta, Citta é a mente do despertar, a mente da iluminação. A mente que faz a gente sair do torpor egoísta e despertar para uma mente altruísta, de grande compaixão e responsabilidade universal, que abraça o propósito de todos os seres sencientes. E então isso foi a síntese do capítulo 1, fazendo homenagens aos Budas, aos Bodhisattvas e à grande compaixão. Então, seguindo na perspectiva dos 7 ramos. Depois, no capítulo 2, que se chama Revelação do Mal, ou seja, vai tratar da confissão, mas antes disso ele tem versos sobre as oferendas. Então, o primeiro ramo é homenagem, e aí qual é a síntese, né, disso? Homenagem quer dizer reconhecer as qualidades de Buda Dharma e Sangha, aspirar a desenvolver essas mesmas qualidades e, através de prestar esses respeitos, criar as causas para que nós possamos ocupar esse lugar de Bodhisattva. Essa é a síntese do primeiro ramo, que é o ramo das homenagens ou prostração. O segundo ramo, que é das oferendas, então nós podemos falar, é uma prática de generosidade, é de acúmulo de karma virtuoso, é de familiarização com o objeto de refúgio, tem várias coisas que nós podemos dizer. Mas vou amarrar no terceiro ramo, o terceiro ramo, ele fez o ramo das confissões, né? Então, confissão das ações negativas. E agora, no tema da confissão das ações negativas, ele traz muito a memória da impermanência, e ele fala sobre como a morte é certa, o seu tempo não é determinado, não é conhecido, como a morte nos surpreende, e basicamente nós estamos assim, não sabemos se amanhã nós estaremos aqui ou se nós estaremos no inferno. Nós chegamos até o verso 56 do capítulo 2. E a impermanência traz, né, essa consciência que quando a gente morre,
tem duas opções, ou o elevador sobe ou ele desce, ou nós vamos para renascimentos nos reinos superiores ou nos reinos inferiores. E aí, isso traz a perspectiva da prática, se nós olharmos no contexto dos 7 ramos, no primeiro ramo, que é o ramo das homenagens, o uso da prostração, nós relembramos as qualidades especiais de Buda, Dharma e Sangha. No segundo ramo, que é as oferendas, ou seja, nós reconhecemos a importância da Bodhicitta, a importância de Buda, a importância da prática do Dharma, a importância da comunidade da Sangha. No ramo número 1, homenagens e prostração, no ramo 1. Depois, no capítulo 2, que traz os ramos 2 e 3, oferendas e confissão, o que a gente vai fazer com a nossa vida depois que nós entendemos que a Bodhicitta é importante, que as 3 joias do refúgio são importantes? Então, nós vamos viver, e nós vamos viver uma vida de prática de Dharma. E o que é a prática de Dharma? A prática de Dharma é do tempo que a gente se deu conta, né, que seria no capítulo 1, até a hora que a gente morrer, que nós não sabemos se é antes ou da gente terminar o capítulo 2. Pode ser que demore muito. Mas o que a pessoa precisa? A pessoa que tomou consciência e fez homenagens e prostração e aspirou a desenvolver a Bodhicitta precisa. Ela precisa de acúmulo de virtudes e remoção de karmas negativos. Ou seja, a gente precisa de acúmulo e purificação. Então, quanto que é a atividade da nossa vida, né? A nossa vida é basicamente fazer acúmulos positivos, né? Idealmente, como pessoas budistas, a gente se dedicar para acúmulos positivos, evitar negatividades e confessar as negatividades, né? Purificar e remover as negatividades que nós já tenhamos, porventura, acumulado. Então, homenagem, oferenda para acúmulo de virtudes, acúmulo virtuoso, e a confissão das negatividades para remover, usar o poder da extração dos karmas negativos anteriormente acumulados e dos que nós, porventura, venhamos a acumular. Então, nós falamos desses 3 ramos, dos 7 ramos, e paramos no verso 56. Confissão das negatividades. Então, faltam alguns versos para nós encerrarmos o capítulo 2. Ficou claro? Se tiver alguma pergunta, pode escrever em relação ao que, né, anterior. Retroativo. 57. Se eu preciso ser cuidadoso diante de um precipício, um abismo pequeno e ordinário, então quanto mais eu deveria ser perto de um abismo de longa duração que me derrubaria por 1000 milhas, né, que é o abismo da morte, que Yama vai comer, vai nos devorar. Então, passando por um abismo, passando por uma ponte perigosa, a gente vai bem devagarinho, né? Eu estava conversando com o guru e contando da viagem que eu fiz e que teve um lugar que era uma estrada absolutamente escura no meio do nada, e mesmo com o farol alto, assim, estrada de 2 mãos, no meio do mato, tudo escuro, e mesmo com o farol alto não conseguia enxergar. Então a gente, na estrada sinuosa, sobe e desce, vai bem devagarzinho. Eu fui assim, bem com o olhinho colado, e aí como levantava pó, sujou assim o vidro, e aí não adiantava puxar um negocinho para jogar água, enfim, visibilidade nula, assim, quase zero. E a gente vai bem devagarzinho, assim, espremendo o olho e segurando o volante com as 2 mãos, na posição 9-15. e a gente toma muito cuidado. Mas, assim, se a gente toma cuidado com a ponte que treme, com o carro sem visibilidade, não, por que a gente não vai tomar conta da nossa trajetória na vida humana, que, né, reconhecendo os perigos da vivência que ignora vício e virtude. 58. Se é inadequado que eu esteja me divertindo, pensando que, hoje eu não vou morrer, mas é inevitável que esse tempo chegará. Chegará o dia em que eu me tornarei nada. Ou seja, a gente corre grande risco, sem se lembrar da impermanência aqui, né? Já falei sobre como a rememoração da impermanência dos fenômenos e da chegada da morte, do desconhecimento desse tempo, são contemplações muito importantes para a gente conseguir praticar verdadeiramente a expiação, a remoção, a extração do karma negativo e para a gente conseguir se afastar do karma negativo. E ao mesmo tempo também é um impulso para a prática dos dharmas virtuosos, ou do que a gente chama de dharmas do acúmulo, né?
que a gente está falando de acúmulo e abandono, o que tem que fazer e o que tem que deixar de fazer. Então, sim, porque a gente pode passar uma vida inteira com uma grande quantidade de pessoas pensando, mas hoje eu não vou morrer, eu tenho mais tempo, e postergando, e a vida acaba e a gente não fez nada. Eu lembro, não é me dando de exemplo, não, mas uma vez no mosteiro, tava na cozinha, eu acho que eu tava preparando um pujo de fogo, e aí um monge bem mais velho do que eu falou assim, você fez um retiro? Sim, fiz um retiro, sim senhor. Aí ele falou assim, eu recebi essa iniciação de Dagon Rinpoche, eu fui pro Nepal para receber essa iniciação, ele deu a iniciação e deu 7 dias, 10 dias de ensinamento, blá blá blá, e foi muito auspicioso. Aí eu falei, que bom, e você praticou, você fez o retiro? Não, eu nunca fiz. Aí eu falei assim, por quê? Aí ele falou, porque quando eu for fazer, eu vou fazer no Tibete, tem um lugar que tem uma caverna, e nessa caverna tem uma coisa muito especial e não sei o quê. Enfim, esse homem já tinha passado uns 15 anos sem fazer. E eu tinha recebido uns anos eu já tinha feito, mais de uma vez. Então, não é assim para me elevar, não estou me comparando com o Shantideva nem nada assim, mas eu estou dizendo que a gente não pode ficar condicionando muito a nossa prática para, no dia que quando eu ganhar dinheiro eu vou fazer, vou tirar um tempo para fazer um retiro, vou tirar umas férias, quando eu me aposentar eu vou fazer um retiro, eu vou, sei lá, quando eu ganhar mais eu vou ter um projeto de Dharma, eu vou me engajar, agora enfim, assim, a gente não pode ficar muito condicionando fases da vida e acontecimentos específicos que vai ganhar na loteria quando você se formar, quando você tiver um chefe melhor, quando, enfim, quando os filhos crescerem, saírem de casa. Então a gente tem que trabalhar o máximo possível dentro das condições que nós já temos e não, assim, jogar uma isca e meio que condicionar a prática a fatores que nós não temos. Então, é isso. Mais importante do que condicionar para coisas futuras, assim, que pode ser que aconteçam ou não, que eu saiba, ele nunca foi para esse lugar no Tibete, que eu nem sei onde é, que tinha caverna especial, que ia ser auspicioso, enfim. Não morreu também, então ainda dá tempo. Mas, enfim, a importância da gente, né, como Dharma, as coisas, os tópicos do Dharma são todos interligados. Então, assim, a impermanência liga na confissão. Por quê? Porque a percepção da finitude é meio que a gasolina, assim, ou a força motriz pra gente praticar, pra gente abandonar os karmas negativos. Então, assim, se a gente for olhando, tem uma intertextualidade, né, entre os tópicos, assim, que todos eles se tocam e vão se implicando um no outro. Tem uma relação meio cadenciada, ou sequencial. 59. Quem me considerar destemor? Como poderei estar verdadeiramente liberto dessa condição? Se realmente é inevitável que eu me tornarei nada, que eu vou acabar, vou deixar de ser, que eu me tornarei nada, como eu poderia relaxar desfrutando das coisas? 60. O que permanece comigo agora? O que permanece comigo agora das experiências que já se passaram? Mas, através do meu grande apego a elas, fui contra o conselho dos meus mestres espirituais. Quando deixar essa vida, deixarei para trás todos os meus amigos e parentes. Se eu sozinho terei que ir, que utilidade tem fazer amigos e inimigos? Então, aqui, voltando a esses 3 parágrafos. Quem me considerar destemor, como poderei estar certamente livre disso? Destemor, por quê? Porque, de verdade, na hora da morte, e a gente tem exemplos práticos, assim, eu mesmo, eu já vi pessoa morrendo, tipo, morrendo assim, pum, tipo, acompanhar assim na hora mesmo. E na hora da morte, né, tem duas alternativas possíveis. Ou nós estamos bem com a morte, né, e tem uma prática que sustenta, sem medo, ou a gente tá, né, 3, ou a gente tá inconsequente, assim, não pensando no assunto, sei lá, caiu uma bigorna na cabeça,
Mas, assim, em geral, essa morte mais clássica, né? Que é uma morte, assim, que vai desligando pouco a pouco com algum tipo de consciência. Nessa morte clássica, ou a gente tá ignorando, tá assim, tá alheio, ou a gente tá com muito medo e com muito arrependimento, e aí bate um terror, ou a gente tá razoavelmente bem porque sabe que fez o que podia dentro das nossas capacidades. E aí tem um exemplo, assim, muito clássico, né? Que às vezes as pessoas... Tem um exemplo, o mais clássico, não sei se é clássico, mas há alguns anos o Rinpoche já contou essa história, então acho que não é secreta. O Rinpoche, com umas pessoas da Sangha, resolveu descer para Santos, para o litoral. E aí desceu pro litoral, conversando, e a pessoa, é porque eu entendi a morte, eu entendi a impermanência, não sei o que, lá. Aí eu disse, é mesmo? Você não tem mais a morte? Não, imagina, porque agora com o ensinamento eu entendi, blá. E aí eles estavam, acho que, voltando do litoral, né, subindo a serra, e aí, toque, 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 3 batidinhos na porta, quem é um assalto? Assaltar o carro com com a pistola. E aí, essa mesma pessoa que nesse dia, não sei se nesse instante, porque eu não tava, mas essa pessoa que nesse dia tava assim se gabando, que tava bem resolvida, que tinha entendido a morte e tudo mais e tal, quando bate o revólver na janela, aí a pessoa surtou e tipo, falou assim: nossa, quase que ela saiu do carro, assim, saiu correndo pra tomar um tiro na cara mesmo. Enfim, e aí tudo se resolveu, mas assim, uma coisa é a gente achar que tem, né, uma coisa do orgulho, a outra é que quando a morte realmente, assim, bate na porta, muitas vezes as pessoas que se achavam muito bem resolvidas, é, né, na hora que chega, muda. Na hora do vamos ver, a pessoa se treme na base. E se treme na base não pela natureza da morte em si, né? Mas pela ausência da prática que sustente esse destemor. Aqui, nesse sentido, quem considerar esse destemor não é as 3 joias, sim, as 3 joias do refúgio. Mas, de verdade, o que concede destemor é a nossa prática orientada, né, pelo Dharma. Então, é isso que tira o medo, porque o Buda, Dharma e Sangha são sempre o mesmo, mas as pessoas ainda assim, né, têm grande dificuldade nessa hora, porque não fizeram por onde. O que permanecerá comigo agora, o que resta comigo agora das experiências que foram passadas? Nada. Mas, lembranças, né? Muito questionáveis, inclusive. Mas, devido ao meu grande apego por elas, eu fui contra o conselho dos meus mestres espirituais, dos meus gurus, dos meus guias espirituais. Ou seja, pelo apego aos fenômenos e às experiências, eu preciso ter essa vivência, eu tô nessa fase, eu preciso me dedicar mais a tal coisa, quando eu tiver tempo. Então, nós ignoramos o conselho, né, as prescrições das 3 joias e os ensinamentos que nós mesmos já sabemos conceitualmente. A gente vai contra essa natureza iluminada e essa natureza de dedicação à bodhicitta por apego às vivências dessa vida que são passageiras. 61. Tendo partido todos os meus amigos e parentes, o que uso há de todos os meus amigos e parentes se devo ir sozinho? Então, ou seja, vamos dar, nossa, não preciso de ninguém, eu vou viver uma vida sozinho, as pessoas não servem para nada, os amigos não servem para nada. Não, não é isso, né? Porque de verdade, a bodhicitta, se a gente pensar, o modo de funcionamento, né, de uma pessoa não budista, de uma pessoa qualquer, e de verdade não só da pessoa, mas até dos animais e dos espíritos, dos deuses, das coisas. O núcleo, né? O núcleo do sujeito é o eu. E aí tem o eu expandido, porque nunca o eu é isolado, né? Então tem o eu expandido, é o eu e o meu. E a gente vive em função do eu e o meu. Então sou eu e o meu filho, eu e a minha mulher, eu e minha mãe, eu e meu pai, eu e minha avó. Então a gente tem é um círculo, né? Então isso funciona para os passarinhos, isso funciona para os animais, para as pessoas. De verdade, né, os meus amigos e os meus parentes. Eu, meus amigos e os meus parentes. E de verdade, a bodhicitta, a gente pensa os meus amigos e os meus parentes e os amigos e os parentes dos meus parentes.
e os amigos e os conhecidos dos meus parentes e dos conhecidos dos meus conhecidos. E aí a gente vai, pega esse círculo que era o eu, e depois os meus imediatos, e depois os que eu gosto mais, e depois os que os meus gostam, e aí a gente vai abrindo, e aqueles que a gente não conhece, e depois aqueles que a gente não gosta. Então, na verdade, não é um verso aqui, para que serve os meus amigos e inimigos e os meus parentes se eu vou morrer sozinho? Não é um verso que invoque uma agorafobia, uma coisa antissocial. Porque a natureza da própria Bodhicitta é uma mente de expansão do nosso círculo, do que nós incluímos na nossa dedicação, no nosso propósito de ser. Porém, é verdade que, ainda que, por exemplo, quando morreu a minha amiga Dora, né, eu estava lá segurando a mãozinha dela, ela foi parando de respirar, mas a experiência, a vivência, a experiência do processo da morte, da própria morte, é algo que é sofrido pelo próprio indivíduo ali. Né? E a gente tenta dar algum conforto e algum apoio dentro do possível, mas é nesse sentido que ele está dizendo. A gente não pode, né, ignorar os preceitos e as prescrições das três joias e dos gurus em nome de, é uma fase da vida, são os meus amigos, mas é o aniversário de não sei o quê, enfim, e a gente se distanciar da prática e esquecer da impermanência e que vai chegar a hora em que a gente pode ir no restaurante e se comportar da forma como for, mas a conta chega, sempre chega. É isso. 62. Como eu posso me assegurar de que estarei liberto dessa fonte de sofrimentos, as negatividades, as ações negativas? Continuamente de noite só devo pensar nisso. Seja, wake up, né, acorda. Como eu posso abandonar as ações negativas? As ações negativas são a fonte dos sofrimentos. Para parar de sofrer, como eu posso deixar as ações negativas? Quais são as práticas que eu posso me engajar para que diminuam o meu sofrimento, que contribuam para a minha iluminação, para que contribuam para todos os outros seres? Então essa deve ser o shift ou a alternância do nosso propósito. 63. O que quer que tenha sido feito por mim, movido por ignorância e desconhecimento, seja a violação de um voto ou uma ação naturalmente equivocada. 64. Eu confesso humildemente na presença dos protetores. Aqui quer dizer senhores, não é protetor do Dharma, quer dizer Budas. Epíteto. Com as mãos em prece, eu me prostro muitas e muitas vezes, com a mente aterrorizada pela possibilidade desse sofrimento vindouro. Ou seja, Dani Mishra Mumbai, né, em tibetano. Aquilo que é no Vajrasattva, a gente recita esse verso, Dani Mishra Mumbai. Então, aquilo que foi feito por mim, ou seja, as ações negativas nas quais eu me engajei, por ignorância e desconhecimento. Porque de verdade a gente não compreende com clareza extrema a natureza das nossas ações e os resultados que nós estamos cultivando, as sementes que nós estamos plantando para colher no futuro. Aí diz aqui no texto, seja a violação de um voto ou um feito naturalmente errado. Então, eu já falei disso algumas vezes no canal, eu acho que inclusive nessa série de vídeos, que existem dois tipos de negatividades, as negatividades naturais e prescritas. Negatividades naturais são ações que são naturalmente negativas, por exemplo, matar, roubar. Então, isso é negativo por si só, qualquer pessoa que mata e rouba. Existem outras negatividades que são chamadas de negatividades prescritas. Então, isso tem relação com votos e compromissos que nós tenhamos tomado. E alguns votos, eles, né, por exemplo, se um monge assalta um banco, ou um monge dá um tiro na testa de uma pessoa. Então, é naturalmente negativo, porque a pessoa vai cair morta, mas também é uma negatividade prescrita, porque o monge fez um juramento de não matar pessoas. Então, assim, são duas negatividades com a mesma ação. Por outro lado, existem votos e compromissos que não são naturalmente negativos. Então, por exemplo, em relação à dieta dos monges. Então, nos votos da dieta diz, por exemplo, não come depois do meio-dia. Então, se o monge come depois do meio-dia, ele acumula um karma negativo. Agora, se uma pessoa que não tomou esse voto come às 3 da tarde,
ela não tem nenhum malefício de comer às 3 da tarde e ela não tem nenhum benefício de comer às 11 da manhã. Mas o monge, se ele tomou, né? O monge tomou esse juramento de fazer esse treinamento. Então, se ele come às 11 da manhã, ele tem um benefício. Se ele come às 3 da tarde, ele tem uma semente negativa que vai amadurecer de uma forma desvantajosa. Então, essa é a diferença das negatividades prescritas através do voto e do compromisso que a gente toma, ou naturalmente negativas. Então, tem ações, tem condutas budistas que elas são naturais e universais, e tem outras que elas dependem de um contexto de se ter tomado votos. E essas violações surgem por ignorância, desconhecimento a respeito dos votos, da natureza do karma e pelos outros clashes todos. 64. Eu confesso humildemente... já foi. Eu confesso humildemente na presença de todos os protetores, com as mãos em prece, me prostrando muitas e muitas vezes, minha mente aterrorizada pelo sofrimento vindouro. 65. Eu suplico aos guias do mundo, quer dizer, aos Budas, é outro epíteto, que por favor acolham as minhas negatividades e erros. Como eles não são bons, no futuro não devo repeti-los. Então, o nome desse capítulo é a Revelação do Mal, alguma coisa assim, tem um nome bem dramático, deixa eu ver aqui. Como que está traduzido? Esse é o último verso. Disclosure of Evil, é a revelação das negatividades, a revelação do mal, ou seja, ele começa ainda no segundo ramo das oferendas e aí se concentra na impermanência e na confissão das negatividades, na importância da observação do karma, e particularmente das ações virtuosas e do abandono das ações negativas. Para isso, né, a prática prescrita são dos 4 poderes oponentes. Então, para a confissão, para um karma ser extraído ou ser erradicado do nosso contínuo mental, nós precisamos ter arrependimento. O arrependimento depende, né? Aqui fala, Dhanimisham, pai, movido pela ignorância e pelo desconhecimento, eu cometi ações negativas. Então, o arrependimento a gente precisa entender que é negativo, né? Se não entender que é ruim, que é desvantajoso, que não foi bom, não tem como ter arrependimento. Depois, a confissão, né, que é o próprio terceiro ramo. Então, a confissão é que a gente revele isso para as 3 joias, né, e apresente isso batata quente. Mas, assim, de uma forma de não esconder. Porque se a gente esconde, é a mesma coisa, eu já falei também isso algumas vezes no canal. Se a gente não entende uma coisa, uma fórmula de matemática, um problema de matemática, se nós não entendemos, e a gente não... todo mundo entendeu? Sim, sim. E você não entendeu, você não vai conseguir fazer as contas. Mas se você também não pergunta, você também vai se privar da oportunidade de aprender a fazer aquela conta, resolver aquele problema. Então, da mesma maneira que a gente fingir que entendeu algo, ou fingir boas qualidades, sempre que a gente finge ter uma coisa que nós não possuímos, a gente está se privando de desenvolver aquela capacidade, que é uma capacidade potencial que nós temos. Então, em relação ao karma, o que é essa confissão? Eu preciso ir falar pro guru, eu odeio a minha sogra, eu odeio meu chefe, eu isso, aquilo. Não precisa necessariamente fazer uma lista discriminatória e cada semana falar, guru, perdoe-me, pois eu pequei. Não nesse sentido, mas a gente precisa ter uma honestidade intelectual, emocional e do nosso coração, assim, em relação aos venenos da mente que nós temos dentro de nós, como eles se manifestam e como nós agimos, né, colocamos pensamentos, palavras e ações em curso movido por essas negatividades e como que essas forças agem na nossa vida. Elas não agem na nossa vida, né? Como nós agimos na nossa vida influenciado por como nós emanamos essas forças e colocamos essas forças na nossa vida. Essa é a sintaxe melhor da frase. Então, o arrependimento, a confissão e depois aplicar o antídoto. Então, o antídoto é, por exemplo, não fazer. Ou ter uma ação remedial, ou fazer algum tipo de ação de compensação, né? Se lembrando, retomando isso e fixando, fazendo meio que uma ancoragem
E, por último, a promessa, que é aqui o último verso, que é o quarto poder oponente, poder da promessa. Como esses não são bons, como essas coisas não foram boas, 65, no futuro não as farei novamente. Ou seja, a gente confessa para essas, toma na consciência, oferece para as 3 joias, faz algo sobre isso e se compromete a não reincidência. Então, aqui se completaram os 4 poderes oponentes, que são o que permite que esses potenciais kármicos, caso ainda não tenham dado fruto, sejam removidos, extraídos da nossa mente. Aqui se encerra o capítulo 2, nós vamos para o capítulo 3, que é chamado de aceitação completa da bodhicitta, ou da mente da iluminação. Tem alguma pergunta? Eu não sei como que vê o chat. Não. Não tem nenhuma pergunta. Ótimo. Capítulo 3. Aceitação completa da bodhicitta. Verso 1. Com alegria, eu regozijo nas virtudes que aliviam os sofrimentos daqueles nos estados desafortunados e que estabelece aqueles que sofrem na felicidade. Então, nós, nos 7 ramos, nós já falamos da homenagem ou prostração, as oferendas, 2. 3, a confissão das negatividades, ou a purificação das negatividades, 3. E agora, o quarto dos 7 ramos da prática, que é o regozijo. Então, vamos ler mais um pouco e eu vou falar sobre. Com alegria eu regozijo nas virtudes que aliviam os sofrimentos daqueles nos estados desafortunados e que estabelece aqueles que sofrem na felicidade. Ou seja, o regozijo, a mente que se alegra perante as ações positivas e os acúmulos positivos pessoais e dos outros, tem um poder de remover sofrimentos e de dar alegria, conceder alegria aonde há sofrimento, conceder a felicidade. 2. Eu regozijo nessa coleção de virtudes que é a causa para o despertar dos seres Arya. Eu regozijo com uma liberdade definitiva sobre as criaturas vivas, sobre os seres vivos, no sofrimento da existência cíclica, do samsara. Então, aqui, né, divide em 2 partes. Regozijar, o que é o regozijo? O regozijo é tipo uma inveja reversa. Então, se a gente pensar na inveja, o seu vizinho comprou uma Ferrari. Eu fiquei incomodado que ele comprou uma Ferrari, eu acho que ele não merecia, eu trabalho mais duro, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonito, meu carro, eu não tenho carro, eu tenho que ir de bicicleta, e agora ele vai com essa Ferrari, ela faz muito barulho, tá me incomodando, ele não merecia. O regozijo é ao contrário, o regozijo é uma mentalidade que traz alegria e satisfação perante ações, palavras e pensamentos positivos de nós, dos outros, dos Budas e Bodhisattvas, dos seres comuns. E através de a gente gerar essa contra-inveja, ou esse regozijo positivo, nós vinculamos a nossa mente com aquele karma que foi acumulado. Então a gente compartilha daquele acúmulo. Vou falar disso mais pra frente. Aqui ele diz: regozijo na coleção de virtudes que é a causa do despertar dos seres Arya. Ou seja, eu regozijo nas ações dos seres Aryas, dos Budas e dos Bodhisattvas. Então, dos objetos extraordinários. As ações do objeto de refúgio. Então, quando nós regozijamos sobre as ações de seres espiritualmente mais elevados, mais superiores ou mais avançados do que nós acumulamos uma fração daquele karma positivo. Então, né, falando assim, se eles se um ser superior fez uma ação de 100 pontos e a gente ficou sabendo daquilo e analisou e viu como era bom e se regozijou, ele acumulou 100 e a gente acumula 10, meramente através dessa alegria e regozijo. Agora, se uma pessoa que é espiritualmente assim
abaixo de nós, ou tem mais dificuldades no caminho, ou está mais para trás no caminho, faz uma ação positiva e ela acumulou 10 pontos, por exemplo, e a gente se regozija disso, a gente pode chegar até acumular 20. Então, é só de se alegrar porque a gente contempla a natureza daquela pessoa, a gente se liga com as melhores qualidades dela, a gente vai observar essa pessoa que talvez não seja muito boa, não que nós sejamos muito melhores, mas assim, se é uma pessoa que, não sei, matava 3 por dia, e aí agora ela não mata, só aleja. Então tem assim alguma progressão, né? Por mais pífia que seja. E talvez para aquela pessoa aquela ação não tenha assim uma grande reflexão, mas quando a gente se apropria com alegria disso, pode ser que o nosso karma seja até mais poderoso. E quando é uma pessoa mais ou menos do nosso nível, que é o nível normal, aí o acúmulo é similar. Então, Lama Tsongkhapa diz, para a pessoa preguiçosa, no Lamrim Chenmo, se não me engano, ele fala isso, que para a pessoa preguiçosa o melhor exercício espiritual, melhor sadhana, melhor prática é ficar na cama e se regozijar sobre as virtudes dos seres Arya, dos bodhisattvas, dos gurus da linhagem e também das pessoas comuns. Então, é o exercício espiritual que, deitado na cama, trazendo esse regozijo e essa alegria, a gente acumula karmas de uma maneira fácil. Então é o quarto ramo, regozijo. E aqui ele diz regozijo nas virtudes dos seres Arya e regozijo nas virtudes dos seres que estão sofrendo no samsara, que somos nós um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. 3. Eu regozijo no despertar dos Budas e também nos níveis espirituais. O que é os níveis espirituais? Os solos dos bodhisattvas, dos seus filhos espirituais, os bodhisattvas. Então, eu me regozijo mais ou menos assim. Que bom que os bodhisattvas geraram a mente do despertar e abarcaram, desenvolveram a mente da grande compaixão e da responsabilidade universal. Que bom. Possa eu também gerar. Então, esse tipo de atitude, então, em relação ao bodhisattva, ele acumulou 100 e a gente, ao trazer isso para a nossa mente, a gente se inspira e acumula 10. Mais ou menos assim, numa matemática kármica simplificada. 4. E com alegria eu regozijo no oceano de virtudes do desenvolvimento da bodhicitta, que aspira que todos os seres sejam felizes, bem como sobre os feitos que lhes proporcionam benefício. Eu regozijo sobre o despertar da bodhicitta e sobre as ações dos bodhisattvas. Então, tá vendo como tá abarcando e tá fazendo mesmo foi 10%? Quando a gente vai trazendo isso para a nossa mente vai engrandecendo. Então, nesse sentido, trazer o regozijo trazer o regozijo das ações dos seres superiores, dos seres Arya, dos seres libertos. Então, a gente está trazendo uma coisa, a nossa mente é pequena, assim, desse tamanho, do tamanho de uma bola de basquete, e a gente está trazendo uma coisa virtuosa e grande para a nossa mente. Então, a nossa mente, de uma certa maneira, está se expandindo e está se inspirando. E o nosso acúmulo virtuoso aumenta. E se a gente regozija de uma pessoa com mais dificuldade, ou de um ser, de um animalzinho que, não sei, tinha um porquinho, aí a tigresa pegou o porquinho e tá criando porquinho, enfim, essas coisas que a gente vê às vezes na internet. Mas que tem virtude, mesmo nos animais, de raças diferentes, às vezes o predador que não preda a presa e aí cria, enfim. E aí, às vezes, para aquele ser, não teve assim uma expansão de consciência, por assim dizer, tão grande, mas a gente olha e a gente se inspira naquilo também, e aquilo serve como dar um gás na nossa prática. Então, por isso que se diz que o acúmulo pode ser até o dobro. Então, ou seja, eu me regozijo, e aqui, como que a gente está fazendo essa, abre aspas, assim, expansão da mente através do regozijo sobre as ações positivas dos Budas, dos Bodhisattvas. A gente regozija pela primeira vez que eles despertaram a Bodhicitta e regozija também sobre as ações que eles se engajaram dali para frente. Então, olha como tá inflando, assim, né? Então, o regozijo tem essa qualidade multiplicador, assim, e de inchaço, infla a nossa mente, a nossa inspiração e o potencial positivo dos nossos karmas. 5.
Com as mãos em prece, eu suplico aos Budas de todas as direções para que alumiem a lâmpada, para que acendam a lâmpada do Dharma, a lamparina do Dharma, for all bewildered in misery's gloom, para alumiar, né, para iluminar, para remover os sofrimentos de todos os seres. Então, aqui o que é o próximo ramo. Então, regozijamos sobre todas as ações virtuosas de todos os seres Arya, né, os libertos, e os seres comuns, seres sencientes, ou seja, as virtudes do objeto de refúgio e do campo, né, de dedicação, que é o povo daqui. E agora o próximo ramo, que é o pedido do giro da roda do Dharma. Então, ou seja, peço a todos os Budas, acendam a lâmpada do Dharma, quer dizer, girem a roda do Dharma, ou seja, eu suplico aos mestres que deem ensinamento, eu suplico né, pelo giro da roda do Dharma. Então, por que é importante? Porque para o Dharma ser concedido, ele depende de pedidos. E esses, né, Dharma necessita de pedidos. Então, esse é o ramo número 5. Depois, número 6, com as mãos em prece, eu suplico aos conquistadores, nós já vimos conquistadores quer dizer aos vitoriosos, aos jinas, aos reis, né? Que quer dizer aos budas. Com as mãos em prece, eu suplico aos conquistadores que desejam transcender, ou seja, transcender aqui quer dizer morrer, ir embora, fazer o parinirvana, cessar as atividades, né? Enfim. Com as mãos em prece, eu suplico aos conquistadores que desejam transcender, fazer o parinirvana, ir-se, que, por favor, permaneçam por eras incontáveis, uma quantidade inconcebível de tempo, e para que não deixem o mundo, não abandonem, não deixem o mundo nas trevas da escuridão, na escuridão. Então, aqui o ramo número 6, que é o ramo chamado de pedido da permanência. Então, nós falamos disso no texto sobre o Ganelagema. Então, é importante, em relação aos mestres, fazer o pedido do giro da roda do Dharma, ou seja, requisitar os ensinamentos, e é importante também a gente pedir a permanência, porque, como eu falei na primeira aula, na segunda e talvez na terceira, tudo nesse mundo, é uma frase lá do primeiro capítulo, da metade do primeiro capítulo, eu falei assim, quase tudo nesse mundo parece, né? Não é que seja dessa maneira que tratado, mas quase tudo nesse mundo parece conspirar para o favorecimento dos nossos piores potenciais e das nossas emoções mais negativas. Então, dadas essas circunstâncias do mundo, as causas para a permanência dos mestres e dos ensinamentos quer dizer, dos textos, do conhecimento, da prática efetiva, porque uma coisa é dizer não matarás, não roubarás, a outra coisa nós estamos numa sociedade onde não se mata e não se rouba, onde se tem uma conduta ética, uma conduta moral, onde a virtude é verdadeiramente apreciada. Então, assim, não. Ou seja, as causas, circunstancialmente, as causas para a permanência do Dharma, e eu digo Dharma em relação a texto, a presença dos mestres, transmissão do ensinamento, pessoas que tenham praticado e que tenham tido realizações, que tenham capacidade de ensinar corretamente, que tenham compreendido corretamente, que as pessoas tenham interesse em querer saber o que é o Dharma e se dedicar a esforçar, que esses ensinamentos possam passar de geração em geração. Então, todas essas condições são muito difíceis, assim, são muito raras, porque poucas coisas contribuem, são poucos fatores que conspiram em favor. Então, né, como eu falei, tudo no mundo, ou quase tudo no mundo, parece conspirar para o favorecimento, o amadurecimento dos clashes. Então, aqui, por isso é importante a gente pedir o giro da roda do Dharma, ou seja, pedir os ensinamentos para o Guru, para os mestres, dedicar, né, para que isso aconteça, e em segundo, as causas da permanência do corpo dos mestres, dos textos do Dharma, dos monumentos budistas, enfim, a permanência também está sempre muito ameaçada, então é importante fazer esses pedidos diretamente aos mestres vivos, né, a importância de requisitar a longa vida, de fazer as preces de longa vida, de fazer oferendas e de, dentro da nossa prática, dedicar a isso. E o verso 6,
O verso 7, sorry. Vamos terminar no número cabalístico, 7. Através das virtudes acumuladas, por tudo que eu tenha feito, possa o sofrimento de todos os seres vivos ser completamente dedicados. Então aqui nós chegamos no 7º ramo, que é, olha o 7º ramo no verso 7, que é a dedicação das virtudes. Então, ou seja, recapitulando os 7 ramos: homenagem, prostração, reconhece a qualidade, aspira a desenvolvê-las. Depois, oferenda, a gente tem o acúmulo virtuoso, se liga com aquele objeto e cria uma conexão. Confissão das negatividades, a gente reflete sobre a nossa prática, traz a impermanência e se compromete com uma conduta mais ética, mais moral, revela, se abstém e faz algo na direção contrária do erro. Depois, o regozijo, né? A gente expande a nossa mente com as qualidades das ações, pensamentos e palavras dos seres iluminados e dos seres comuns, que ainda assim são tocados, né, por essas qualidades positivas. Depois, o pedido do giro da roda do Dharma. Então, nós pedimos aos mestres, aos Budas, que ensinem e que essas condições se mantenham manifestas no Samsara. Depois, 6, o pedido de permanência, que as causas da iluminação, as causas do giro da roda do Dharma, a presença física do Guru, dos mestres e do ensinamento fique. Então, a gente precisa rezar para isso. E 7, dedicação. A dedicação para quê? Vamos ver nos próximos versos. Para que os seres não sofram, para que a nossa bodhicitta se aprofunde cada vez mais, para que os mestres permaneçam longamente, para que as suas atividades se desenvolvam. Então, é importante, a última, né, os 7 ramos, então a gente começa se inspirando pelas qualidades e termina dedicando, porque esse acúmulo virtuoso que nós fizemos, de fazer oferendas, de regozijar e de ter extraído negatividades, para onde vai isso? Para que eu estou fazendo isso? E aí a gente dedica. Então, dedicar quer dizer colocar o remetente. Um remetente? Não, destinatário. Colocar um destinatário, né, no nosso cheque kármico que contribua para a iluminação de todos os seres, para o bem de todos, para a longevidade dos mestres, para o giro do Dharma, ou seja, o giro cognitivo, né, de aprender, ensinar e aprender, e do giro dentro do nosso coração, que a gente consiga assimilar e absorver e colocar em prática esses ensinamentos. Então, esses são 7 ramos, nós paramos no verso 7. Que horas são agora? 9h59. Então, nós vamos, na vibe do verso 7, fazer as dedicações. O Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenopachitari me bolso do kai me bolso do kai me bol niraptu me bol sala seja me presta sala karma susame tiram jiram kurum o bhagavan sala gata vajram me so vajra bol mahasame zadba hum pe jesumula me ko tsera tenchi nanka jile chu chu ge pada lozan de bedro me sa sumki Drawing sata tu ni gyurchi kiwa kondo yanda namada Drami chuki bela lon churchin sada namgi yunte razuli Dorji changi gopan yur tosho janchu sem chorim puchi Ma kepa nam ke gyurchi kepa nyam pa me payan Gone gondo pe warsho Tsagyula manan ki tra shisho Yedalam sonan ki tra shisho Madan kadronan ki tra shisho Chukyan sumanan ki tra shisho. Como a gente está falando das dedicações, eu vou só falar um pouco desses versos. Esse último, esse não é exatamente um verso de dedicação, apesar que mais ou menos. Mas ele é um trashisho mesmo, ele é um verso de auspício. Jetsuname Kutseraptinchin. Jetsuname Kutseraptinchin, que a vida do guru, né, que a vida do meu guru venerável possa permanecer firme e estável. Jetsuname Kutseraptinchin. Namka Trinle Chochurgepadan. E que as suas atividades puramente brancas, branca aqui quer dizer puro, né, nesse sentido, que as suas atividades brancas, suas atividades iluminadas, né, um epíteto,
Que a vida do meu guru venerável possa, possa permanecer firme e estável, nunca tendo Chochurge-Badan, e que as suas puras atividades iluminadas possam permear pelas 10 direções, ser triunfantes e vitoriosas pelas 10 direções. Losam Tempe Drome Sasungi, Losam Tempe Drome Sasungi, e possa, à luz dos ensinamentos de Lama Tsongkhapa, Losam Tempe Drome Sasungi, Joe Munsel TatoEgyuchi, permanecer como um farol que ilumine Joe Munsel Tato, como um farol que remova as trevas, Joe Munsel TatoEgyuchi, as trevas dos seres migrantes, quer dizer, os seres sensíveis. Ou seja, longevidade do guru, que os seus ensinamentos e as suas atividades se espalhem, que os ensinamentos de Lama Tsongkhapa permaneçam firmemente como um farol para orientar os seres que estão perdidos, né, no oceano do Sansara. Por isso que é um farol, porque a gente está no oceano do Sansara, né, à noite, se afogando, e esses ensinamentos permaneçam como um farol assim firme, que você sabe para onde o seu barco tem que seguir. Depois, Kyoakundo Yanda Lamadan, e também em todas as minhas vidas, Kyoakundo Yanda Lamadan, possa eu estar acompanhado por gurus perfeitos. Kyoakundo, em todas as vidas. Kyoakundo Yanda Lamadan. Jelme Chuki Pela Lonjutin, e possa eu, inseparavelmente, né, com esse guru, desfrutar da glória do Dharma, receber os seus ensinamentos. Kyoakundo Yanda Lamadan, Jelme Chuki Pela Lonjutin. Sadam Lamgi Yante Radzone, possa eu completar, possa eu completar os solos, né, quer dizer, os booms, as etapas do caminho, Sadam Lamgyanten, e desenvolver todas as boas qualidades do caminho. Ou seja, possa eu seguindo passo a passo na trilha dos ensinamentos do meu guru e desenvolvendo todas as boas qualidades. Que eu possa eu rapidamente atingir o estado de Vajradhara, ou seja, possa eu atingir as qualidades do meu guru. Depois, Janju Sencho Rinpoche, acho que eu já falei alguns dias atrás. Janju Sencho Rinpoche, essa preciosa mente da Bodhicitta, Janju Sencho Rinpoche, Makepanan Kegyuchi, se ela nunca surgiu, que surja. Kepanyan Bamepayan, se ela surgiu e se perdeu, que ela seja aprofundada, que se ela já surgiu, que ela se aprofunde. Janju Sencho Rinpoche, Makepanan Kegyuchi, Kepanyan Bamepayan, Gone Gundo Power Show, e que ela se complete e se torne perfeita. Ou seja, que a Bodhicitta, onde nunca se gerou, que seja gerada. Onde ela se gerou e se perdeu, que ela seja restaurada. E onde ela foi gerada e se manteve, que ela, Gone Gundo Power Show, que ela se torne cada vez mais refulgurante, que ela brilhe cada vez mais. Então, essas são as dedicações. Então, por favor, dediquem para a longevidade dos gurus, para o giro da roda do Dharma, enfim, e para o desenvolvimento da Bodhicitta. Esse é o dia de hoje. A gente se vê na semana que vem. Thank you, boa noite. Não tem pergunta hoje. Tchau, eu já sei onde desligar nesse botão aqui.